Hoje a gente vai tentar uma abordagem diferente na temática que está aí. Então, o título que a gente deu ao estudo, o que nos foi pedido, o futuro do Espiritismo. E aí eu acrescentei, e nós? Né? Porque o futuro do Espiritismo pode parecer uma coisa muito etérea. O futuro do Espiritismo, o grande movimento mundial. Mas a grande questão, quando nós estamos falando aqui, é esse futuro e nós. Como é que eu, de alguma forma, trabalho, como é que eu, de alguma forma, contribuo, como que eu, de alguma forma, entrego as minhas energias e as minhas contribuições para que esse futuro do Espiritismo possa ser alcançado com a minha participação. Então, vou resgatar uma passagem de Kardec em A Gênese, como se dará a transição para o futuro. Então, é lá no capítulo 18, são chegados os tempos da geração nova. Ele vai falar de um modo geral, mas ele dá a indicação de como os espíritos indicam a mudança, né? Essa transição, esse acontecimento que nós estamos esperando, falando muito, que é desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudanças algumas na ordem natural das coisas. Então, quando a gente fala de futuro do Espiritismo, não temos que falar em transformações absolutas. Vamos acordar um dia assim, meu Deus, mudou tudo está ótimo, tudo está tranquilo. Não é. A gente vai, de alguma forma, manter o mesmo padrão que Kardec indica lá em A Geração Nova. Então, as mudanças são mudanças graduais, que vai sendo, na sucessão dos tempos, incremental. Então, não adianta esperar que a gente um dia, as pessoas pensam por aí, o chupão todo mundo no dia, e aí só ficam os bons. E tudo vai se transformar. Né? Isto não está indicado. A substituição dos maus pelos bons. E existe aquele que sofre o arrastamento dos maus. Então, nesse processo, a gente vem substituindo aqueles espíritos muito embrutecidos, de coração muito duro, eles vão, aos poucos, sendo levados a lugares onde possam melhor desempenhar o seu papel e aprender melhor em outros espaços. Veja que eu não falei de punição, não falei de punibilidade, mas de educação. Eles vão para alguns lugares mais adequados da sua aprendizagem, e nós temos aí um grupo bastante razoável, que Kardec chama do que são arrastados pelos maus. Aquele povo que vai, para onde é que está tocando o tambor? Está para cá, e agora está para lá. Então, ele vai para lá e vai para cá. Então, os maus e aqueles que são arrastados pelos maus. Haverá os retardatários e os progressistas. Esses últimos herdarão a Terra na era do progresso moral. Então, essas pessoas que se prendem às emoções mais grosseiras, à brutalidade do espírito, ao egoísmo muito forte, são aqueles que no caminho evolutivo estão numa posição mais retardatária. E aqueles outros que lutam com as suas dificuldades, buscam encontrar alternativas para as suas vidas, nós podemos chamar de progressistas. Veja que eu não falei que eles são anjos, nem que eles conseguem tudo, mas são aqueles que empreendem os esforços para melhor domar as suas más inclinações. Lembram desse conceito de Kardec? Então, é esses que herdarão a Terra, sem cataclisma, sem mudanças absolutas, sem fim do mundo, mas com fenômenos de ajustes adequados no grande processo da educação dos homens. Basta uma modificação em suas disposições morais. Então, o que a gente espera desse processo de transição é que comecem a surgir em cada um de nós modificação nas nossas disposições morais de servir. Ninguém espera de nós, como diz Emmanuel, espetáculos de santidade.
mas são essas contribuições que a gente vai oferecendo ao longo da vida, dia após dia, que vai efetivamente contribuir nesse processo de mudança do conjunto em que a gente está envolvido. Aí nós vamos dizer aí, nós fomos avisados. Nós fomos avisados. Eurípides Bassanufo, e lembro a passagem que ele diz: não somos estranhos peregrinos nestas sendas redentoras, mas antigos dilapidadores da palavra da fé. Então, companheiros, nenhum de nós está reunido em torno do movimento espírita, do Hereu e outros mais, se nós não tivéssemos intimamente um compromisso com essa tarefa. E por que é que nós temos compromissos íntimos com essas tarefas? Por que nós nos sentimos chamados, arrastados para esse tipo de coisa? Porque nós temos no passado esses vínculos. Não somos estranhos peregrinos nas sendas redentoras, mas antigos dilapidadores da palavra da fé. Então, muitos de nós recebem uma nova oportunidade para efetivamente reconceitualizar esse tipo de coisa. O que vocês acham que é isso daí? Se eu tivesse no auditório presencial, era uma festa, mas como não estou, vou ter que dar spoiler. Uma colcha de retalhos. Uma colcha de retalhos não, um bolo de retalhos. Acertou em cheio. Então, isso é um monte de retalhos. A pergunta: 2 grupos usando os mesmos retalhos fariam uma colcha igual? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Não fariam. Então, se nós imaginarmos que uma casa espírita é um monte de retalhos, e uma outra casa espírita, outro monte, ou o mesmo monte de retalhos, e a terceira casa, o mesmo monte de retalhos, ao final, cada uma delas vai fazer uma colcha de retalhos que é própria da sua história, dos seus interesses, daquele momento em que eles estão vivendo, resultado do coletivo, né, daquelas pessoas que naquele momento fazem parte do grupo. Então, na verdade, quando nós encaramos a casa espírita ou o movimento como um bolo de retalhos, certamente não teremos, no exercício de futuro, alguma coisa feita de forma que se espera de construção coletiva. Não será. Se a gente usa essa imagem, a gente vai ter casas espíritas produzindo para si mesmas, produzindo resultados para si mesmas, fechadas em si mesmas, né? Sem convergência. Mas, o que seria isso? Quebra-cabeça. Diga lá, quem me ajuda? Quem me ajuda? Quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Peça de um quebra-cabeça. Exatamente. Então, a gente viu antes uma colcha de retalho, e a gente vê um bolo de retalhos, e aqui a gente vê um montinho de peças do quebra-cabeça. Então, é possível montar um quebra-cabeça complexo sem a orientação da capa? Não. Compra lá 2.000 peças, você consegue montar sem colocar a capa para se orientar? Não. Não. Então, na verdade, quando eu tenho uma orientação, tenho para onde seguir, tenho um foco, tenho uma direção de futuro, a construção que eu vou elaborar, ela se dá de forma mais ordenada, de forma mais organizada. Então, nós podemos escolher como imagem para representar o movimento, as casas, com um monte de retalhos ou um bolinho de casa de peças de quebra-cabeça. Aí, quando você diz assim, mas o quebra-cabeça é mais inteligente. Pois é, mas para ter uma coisa como essa, né, nessa metáfora, nessa imagem que a gente está usando, a capa do quebra-cabeça é o planejamento de futuro. A capa do quebra-cabeça do movimento é o planejamento estratégico. É a reunião do Hereu, ou do seu, onde as casas sentam
em torno da mesa e vão discutir que futuro elas querem para aquele grupo, o seu, e que futuro a gente quer para esse grupo maior que forma o Ereu. Então, essa expectativa de futuro, esse exercício de ver como é o futuro, é a capa do quebra-cabeça. E aí você pode colocar essas peças em torno da mesa, ou pessoas em torno da mesa, as peças no meio, todo mundo olhando para a capa do quebra-cabeça, todo mundo vai dar a sua contribuição. Álvaro, Oi. queria lembrar, né, que nós fizemos agora recentemente, né, todos nós, da CIA, a Ana, eu na minha área, participamos da Comissão Regional Sul, tem poucos dias, quando nos foi apresentado o plano, o novo plano de metas de ação para o movimento espírita nacional. Que pode ser considerado a capa do quebra-cabeça, não é isso? Sim. Esse é um deles a nível maior. Como o planejamento estratégico que o SERJ tem a partir desse plano nacional, não é isso? Exatamente. Então, você tem isso e você pode também considerar que o enfrentamento das dificuldades que são próprias de cada região, quando você desenha a dificuldade, você desenha os esforços para superar aquela dificuldade, é também, para aquela micro-região, uma capa do quebra-cabeça. Porque eles identificam problemas e vão correr atrás da solução, todos juntos, alinhados. E aí as energias são efetivamente melhor aproveitadas. Então, nós fomos avisados. Lembremos das nossas limitações. Os espíritos inferiores utilizam-se da debilidade moral de muitos conversos que não amadureceram psicologicamente nos estudos sérios do espiritismo. Então, quando a gente diz assim, mas qual é a dificuldade? Mas parece tão óbvio um bolo de retalhos e um bolinho de peças de quebra-cabeça. É óbvio que o quebra-cabeça nos atende melhor. O problema é que nós temos algumas debilidades morais, né, que atingem os conversos, que não amadureceram. Então, por mais que a cabeça diga que o exemplo, a imagem do quebra-cabeça é ideal, muitos de nós optamos e realizamos a da coxa de retalhos, quando trabalhamos isoladamente. E aí você pode olhar isso de forma institucional, né, as instituições que trabalham para dentro de si mesmas, ou as pessoas que trabalham para dentro de si mesmas, né, tirando vantagens, auxílios do movimento espírita e não devolvem esse tipo de coisa. Então, avaliar como é que cada um de nós está participando disso, como é que as nossas conquistas pessoais nos ajudam a fazer isso, é também um exercício importante. E aí, nós vamos ter o seguinte: que jogo escolheremos? O jogo da colaboração ou o jogo da competição? Porque, na verdade, se eu escolho o bolo de retalhos, eu estou competindo. Cada um vai fazer a sua coxa e depois nós vamos apresentar para todo mundo, e mesmo que não tenha uma disputa, as pessoas dizem, nossa, aquela coxa está mais bonita do que aquela, nossa, aquela está num tamanho melhor do que aquela, nossa, aquela dali combina melhor as cores do que aquela. Então é uma competição, mesmo quando essas coisas não estão explícitas. Ou a gente pode ter um sistema de colaboração, como é o caso do quebra-cabeça, onde todo mundo, tendo uma diretriz, todo mundo é capaz de colocar as peças convergindo com a mesma imagem. E aí, o que a gente traz aqui? O frescobol e o tênis. As únicas coisas que eles têm em comum é que ambos são e raquete. As raquetes são diferentes. Mas a essência dos dois jogos são absolutamente diferentes. Enquanto no tênis, um jogador tenta derrubar o outro, ganhar ponto para si, e para ganhar ponto para si, ele tem que deslocar o outro, ele tem que faturar sobre o outro, no frescobol é diferente.
A essência do frescobol é que o jogo tem a intenção de um jogador entregar a bola na raquete do outro. E o outro devolve a bola na sua raquete. Então, enquanto no tênis, quanto mais rápido a bola for para o chão, melhor para um dos jogadores, no frescobol, quanto mais a bola é trocada entre as partes, melhor o jogo. Então, um trabalha para si mesmo, para, inclusive, subir no ranking, para ficar mais projetado no ranking regional, o ranking nacional, o ranking internacional. O outro vai efetivamente se completar quando você tem um parceiro que entrega a bola na sua raquete, você se capacita, você se prepara para também rebater a bola e entregar na mão do outro companheiro. Então, essas imagens são imagens gerais, são maneiras de ver, e aí a gente cada um de nós vai interpretar essas metáforas da melhor forma que puder, para que a gente saiba que existem essas duas coisas. Ah, mas isso acontece? Está lá, Filomeno de Miranda já falou. Muitos não alcançam a maturidade que a gente tem, e aí é que estão as fraquezas da organização do movimento. Quando a gente é mais preocupado conosco, mais preocupado com a nossa casa do que com o conjunto. Nós fomos avisados, de novo, José Pititinga, enquanto a expressão nós e eles for ouvida no movimento espírita, estaremos longe do adequado para as relações baseadas na fraternidade e nos fins comuns a serem alcançados. Então, eu cansei de ouvir essa expressão ou alguma variação dela. Alguém diz assim, não, eles do Ereu, eles do CERJ. Então fica a ideia de termos nós aqui e eles. Ou eles da outra casa e nós. Então, essa frase ou essa ideia explicita uma situação complicada, porque toda vez que a gente fala nós e eles, não estamos fortalecendo laços de fraternidade. Quando fazemos isso, estamos dizendo que nós estamos aqui e eles estão lá. Ou, de alguma forma, nós não estamos lá. Nós não estamos lá. E isso também, se houvesse tempo, nós ficaríamos aqui fazendo discussões e contando causos, muitos causos. E outros companheiros que estão por aqui também vão ter muitos casos para contar em torno disso. E aí, a frase de Pititinga, que nos últimos tempos a gente tomou para nós, é esta aqui. Toda união tem um preço. A morte do egoísmo. A morte do egoísmo. Então, a gente volta àquela passagem de Gênesis com Kardec no primeiro slide, e a gente fala dos maus, dos arrastamentos dos maus, aquele que vai trabalhar no progresso moral, e quem se alimenta do egoísmo, de qualquer uma das formas, efetivamente trabalha contra a união. Por quê? Porque a união pressupõe um preço, a morte do egoísmo. E aí a gente vai voltar a Filomeno de Miranda e vai dizer assim, alguns dos seguidores não amadureceram psicologicamente, não se apropriaram dessas reflexões do movimento espírita. E o egoísmo está entre esse não amadurecimento do senso moral. Maturidade do senso moral. Conversava isso esses dias com o Edivaldo. Então, essa é uma questão importante. Dando sequência, também conversando recentemente com o Edivaldo, lembramos desse estudo que a gente tem há algum tempo, muito tempo, quando a gente começou a discutir movimento espírita, muito lá atrás, sobre uma frase de Paulo, que é muito citada pelo movimento espírita, muito citada,
né? Muito citada, que é: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? E as pessoas usam nas páginas. A ideia inicial, primeira, é que há uma trombeta, que essa trombeta solta um som, emite um som, e se esse som não for adequado, não for correto, não for preciso, as pessoas não se preparam para a batalha. Então, você tem uma trombeta, você tem um som e você tem um objetivo de acordo com o som da trombeta. Essas trombetas, em geral, eram o chofar dos judeus. Ouviram? Ouviram? Sim. Ouviu? Sim. Então, vamos lá. Respondendo ao chamado. Aí a gente foi lá antigamente, todos éramos jovens naquela época, tentar entender a ideia da trombeta, que tem que dar um som, e o som sendo realizado, apresentado, eles efetivamente resultam numa movimentação. Aí nós encontramos isso no Velho Testamento, no livro de Números. E ele vai dizer o seguinte, isso é Deus falando para Moisés, lá na mitologia do Velho Testamento. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze 2 trombetas de prata. Então ele diz, são 2 e elas são de prata. De obra batida as farás. Então ele diz quantas são, qual é o material e como fazer. E te serão para a convocação da congregação e para partido dos arraiais. Então, ele está dizendo que vai fazer as trombetas e que elas vão servir para reunir a congregação, quando você convoca, e para indicar quem sai da onde, quem parte de onde para fazer alguma coisa. Então, pressupõe um código. Aquele que emite o som sabe qual é o código, e aqueles que estão na base, ao ouvir o som, sabe, este é para mim. Este som toca a minha tarefa. E ao ouvir o som que ele toca, a pessoa sabe exatamente o que deve realizar a partir daquilo. Então, vamos ver como é que são as coisas. E quando as tocarem ambas, as 2 trombetas de prata batida, toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda. Então, Deus disse para Moisés, segundo a mitologia lá, quando você tocar as 2, todo mundo vai se congregar na porta da sua tenda. Na tenda da congregação. Como é que seria isso? De novo. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes e os cabeças de milhares de Israel. Então, todo mundo é nesse toque. Quando for para algum somente, para os príncipes, quando tocar uma só. Um chofar. Aí estão todos no trabalho, tocou um chofar, eu falei assim, opa, esse é para mim. Este me toca. Estão me chamando para a congregação. Indo as tocardes, então, partirão os arraiais que alojados estão na banda do Oriente. Então, quando eu retinir as trombetas, só o pessoal do Oriente vai fazer, só o grupo que está no Oriente vai fazer isso. Né? Então... olha como ela retine. Aí a pessoa está lá, ouviu uma trombeta retinindo, opa, esse é para mim. Pessoal do Oriente. E o pessoal das outras bandas? Não, esse está retinindo é para eles. Eu tenho certeza que naquela época, quando tocava uma trombeta retinindo, aqueles que não são do Oriente não ficavam assim, ah, meu Deus, não tocaram para mim, ah, meu Deus, eu queria tanto, só chamam o pessoal do Oriente.
Ou o pessoal do Oriente diz assim, droga, logo hoje a trombeta está tocando. Então, veja como são as diversas reações em torno de um código de comunicação. Mas, quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul, retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E aí nós temos os códigos de quem efetivamente é chamado. A pergunta que fica: nós conhecemos o nosso lugar no movimento espírita? Nessa imagem que a gente está colocando aqui, nós sabemos em que banda, se estamos na banda do Oriente, se estamos na banda do Sul, nós sabemos a nossa posição efetiva e sabemos quem é que nos chama, porque a gente não tem trombeta, mas hoje você tem e-mail, hoje você tem WhatsApp, hoje você tem as mídias sociais. Há um tempo atrás eram as cartas. Então, não havendo trombeta, há outros códigos que substituem isso e que nos conclamam, cada um de nós, nas funções que nós efetivamente realizamos no movimento espírita ou nas nossas casas, somos conclamados à participação. Então, a dúvida é se a gente entende esses códigos e qual é a nossa disposição de, ao sermos conclamados para participar, ao sermos convidados a participar, se efetivamente estamos dispostos a fazer isso. Coxa de retalho ou pecinha de quebra-cabeça. Frescobol ou tênis. E quem toca a trombeta? E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo das vossas gerações. Então, aqui surgem os sacerdotes, que, segundo Deus disse a Moisés, eles têm a competência de disparar as trombetas, de dizer a quem vai. Então, nesses processos, nós temos diversas pessoas que estão nessa posição e que são capazes efetivamente de fazer esse chamado. A grande questão é se nós efetivamente reconhecemos o nosso toque. Reconhecemos o nosso toque. Eu costumo brincar com as pessoas, com os companheiros, a pessoa diz assim, você pode fazer um estudo lá na nossa casa? Não. Eu falei, estou com a agenda muito pesada. Aí o Hereu disse assim, você pode fazer um estudo para nós, com um grupo reduzido lá? Eu falei, posso. Posso. Aí o outro disse assim, mas você disse que estava com a agenda cheia. Continuo com a agenda cheia. Mas a minha trombeta tem o toque do movimento espírita. A minha prioridade é trabalhar para os grupos, para dentro do movimento espírita, mesmo que sejam grupos muito pequenos. Aí você diz assim, mas tem uma semana espírita aqui com muita gente. Não é a prioridade. A minha trombeta que toca é a trombeta dos trabalhos do movimento, dos seus, dos hereus, da federativa. Outros terão outras trombetas. Pergunta é, nós estamos reconhecendo as nossas prioridades ou estamos nos preparando melhor para atender às nossas prioridades? Essa é a grande pergunta, dentre outras tantas. Bom, então os que estamos aqui nessas funções de seu e de hereu, representando as casas espíritas, gostemos ou não, nós lideramos o movimento espírita. Na casa, no seu, no hereu, no Estado, nós temos algum tipo de liderança nesse conjunto das coisas. Então, não temos dúvida. Mas é verdade.
se somos coordenadores de um serviço na Casa Espírita, se somos representantes da Casa Espírita no seu, se somos representantes da casa do seu, no Hereu ou no CERJ, nós, de alguma forma, somos liderança. Não somos chefes de ninguém, não mandamos em ninguém, não damos ordens a ninguém, mas lideramos processos, lideramos movimentos, lideramos ações, aglutinamos esse tipo de coisa. Então, nós somos lideranças. Pergunta que fica: para onde estamos conduzindo o movimento espírita? Se somos lideranças. Para onde estamos conduzindo? Ponto de retalho? Pecinhas de quebra-cabeça? Como estamos liderando? Vamos das nossas instituições, jogar frescobol ou vamos jogar tênis? O que faremos dos nossos talentos? Cada um de nós tem, nessa encarnação, alguns talentos que o Senhor nos deu. Mais à frente, o Senhor vai nos convidar a entregar os talentos. Vamos ser como aqueles que multiplicaram os talentos ou aquele que enterrou o talento? Essa é a nossa reflexão. Muito obrigado a todos. Felipe, no tempo. Darcy, seu microfone, querida. Minha gente, ficou aí uma interrogação, né? A gente tem uma alegria imensa de ter o Álvaro conosco, né? O Álvaro, como nós ouvimos, né, a disponibilidade dele é para o movimento espírita. Então, queridos, esse material todos, eu tenho impressão, eu estou vendo alguém aqui dizer, puxa, tenho que sair agora, a gente já está quase terminando. O Álvaro realmente está de parabéns, foi muito bem ouvi-lo, né? A gente queria deixar essa reflexão para todos nós, já que o CEU é realmente esse espaço em que nós estaremos discutindo todas as coisas. E o material que o Álvaro deixou para nós, né, essa meia hora, ela vai ficar, nós vamos estar discutindo sobre todo esse material nas caravanas que a gente vai fazer, né? Então, eu vou pedir só a Sarinha para colocar a agenda das caravanas, que é para que nós, então, também possamos, porque, como a gente ouviu do Álvaro, né, isso aí não vai ser resumido, ou melhor, não vai ser apenas assimilado hoje. A gente vai ter que discutir e a gente vai ter que tirar, assim, muitas conclusões, né? Então, nas nossas caravanas, que aí a gente vai colocar para vocês, né? A gente vai estar... Essa caravana... Quer as datas, Darcy, ou quer essa tela, querida? Eu quero as datas, querida, por favor. Então, nós queremos colocar, né? Que são as caravanas em que a gente vai estar viajando, né?